Dons espirituais na carta de Romanos e na carta de Efésios. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do Movimento Discipular, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e você é meu convidado para essa série de estudos sobre os dons espirituais nas cartas da Palavra de Deus. Bom, você escolheu junto comigo esse tema há umas semanas atrás e nós estamos aqui abordando essa questão de dons espirituais. Tão importante, tudo isso que nós vamos estudar aqui. Eu quero apontar para você recursos que você pode ir mais fundo nessa questão dos dons espirituais. Até uma aula que nós já gravamos aqui no nosso espaço de estudo do discipulado, referente aos dons espirituais. Você pode acessar aí no YouTube, no canal da PIB, você pode colocar dons espirituais, movimento discipular, forma. E essa é a sigla que nós usamos para descobrir dons espirituais. Você vai gostar muito dessa aula. Você pode procurar também nos nossos canais do Movimento Discipular, no YouTube, no Instagram, e você vai encontrar lá essa série postada. Hoje nós continuamos essa série e eu quero me aprofundar em 2 dos 4 livros da Bíblia, que eu já vou dizer para você. Mas primeiro, você é meu convidado para votar. Qual é o próximo livro bíblico que nós vamos abordar aqui nessa nossa série de estudos sobre o discipulado? Essa que nós estamos fazendo sobre dons espirituais é uma série curta de 2 encontros. Então, eu quero contar com o teu apoio hoje, com a tua opinião aqui. Qual que era o próximo livro bíblico que você gostaria de ouvir aqui na nossa série de estudos sobre discipulado? Deixa eu te dar as opções e você vai votando aí. Você que está assistindo com a gente ao vivo pela televisão, pela Rede Super ou pelas mídias sociais, você é muito bem-vindo. E eu vou dar a opção também, pessoal que nos ouve pelo rádio aí no fim de semana, tá? Eu vou aguardar até sábado para fechar essa votação. Quero te incluir, tá? Nossa contagem aqui. Você pode mandar aqui o seu WhatsApp, né, para o número que aparece aqui. Eu já vou te dar um número de WhatsApp também que você pode estar contactando aqui, tá bom? Anota aí se você está ouvindo pelo rádio e quer contribuir. 41 98762 7516. Repetir para você. 41 98762 7516. E nós queremos saber aqui a tua opinião. Qual que é a próxima série que você quer ouvir sobre discipulado? As opções são o livro de 1 Timóteo. Se você quer aqui estudar junto comigo os 6 capítulos de 1 Timóteo e o que nós temos a aprender sobre essa área de discipulado com essa carta da Palavra de Deus, nós já estudamos o livro de 2 Timóteo, então seria uma ótima composição aí daquilo que você já teve junto comigo na carta de 2 Timóteo, agora voltarmos e estudarmos a carta de 1 Timóteo. Uma segunda opção é o livro de Colossenses. E olha só, a última votação que nós fizemos, o livro de Colossenses foi o vice-campeão. Teve dons espirituais e Colossenses ficou ali como pessoas que queriam um estudo nessa carta. Então, se esse é o seu desejo, se manifesta aí nas redes sociais. Eu quero saber, eu quero acompanhar aí junto com você qual que é o seu desejo de estudar a Palavra de Deus nesse assunto de discipulado. Trouxe uma terceira opção aqui para você, que seria um estudo das cartas às igrejas em Apocalipse. Então, aquele capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, que nós temos as 7 cartas, né, as 7 palavras às igrejas ali mencionadas em Apocalipse, ali tem lições riquíssimas que nós podemos tirar de discipulado naquelas cartas. Também segue como uma opção, ou posso também elaborar um estudo de discipulado no Antigo Testamento. Olhar para o Antigo Testamento e os relacionamentos discipuladores que nós vemos ali, né? Como Elias e Eliseu é um exemplo muito marcante do Antigo Testamento, dessa dinâmica de discipulado, e assim nós vamos explorando isso nos livros históricos e nos livros proféticos. Lógico que nós não vamos exaurir os assuntos do Antigo Testamento nessa série, mas expor algumas referências dessa dinâmica de discipulado na história da Bíblia do Antigo Testamento. Então vota aí
Me ajuda a escolher qual é a sua opção e nós vamos estar abordando aqui, com a graça de Deus, antes do final de 2020, uma dessas séries aqui, tá bom? Fica aí o convite para você contribuir. E agora a dica de como você pode ir mais fundo nesse assunto de dons espirituais. Eu não pretendo esgotar o assunto nessas duas aulas, somada com a outra aula que você já tem acesso, que eu já disse para você, 3 aulas, né, sobre dons espirituais. Tem muito conteúdo rico oferecido pela nossa igreja nessa área. E eu quero te incentivar a você acessar o Encontro Doutrinário. Se você colocar lá no YouTube, Encontro Doutrinário PIB Curitiba, Dons Espirituais, você vai achar uma palestra de 2 horas com o pastor Pascoal sobre esse assunto. Tem tanto a parte 1 quanto a parte 2. E olha, o material é riquíssimo. Eu revisitei esse material preparando aqui esse estudo para você e é muito especial ver como o nosso pastor Pascoal Piragini, pastor sênior da Primeira Igreja Batista de Curitiba, aborda esse assunto. Então eu procurei fazer uma abordagem complementar ao estudo que ele fez. E espero que você goste, espero que você aproveite e que você possa ir mais fundo também com esse recurso que eu acabei de te dar. Tem um outro recurso que você pode e precisa aproveitar, que é o recurso da Jornada. Se você não conhece esse website ainda, anota aí, ajornada.com.br. Essa é a plataforma de estudo da Palavra de Deus que a nossa igreja usa. Toda a nossa linha básica de ensino bíblico está lá disponível para você, gratuito. É só você fazer o login e você vai ter acesso aos nossos módulos de discipulado, a nossa linha básica de ensino. E um desses módulos, que é o 3º módulo, nós chamamos de Dons e Espiritualidade. Esse material é um material muito bom para que você possa se aprofundar nesses assuntos de dons. Então, estão aí as dicas minha para você. Além da aula, você ainda ganha mais materiais gratuitos que você pode também estar se aprofundando nesse tema de dons espirituais. Eu tenho ressaltado, desde quando começamos a anunciar essa série de dons espirituais, que esse assunto, ele é super relevante para os nossos dias, para a realidade que nós estamos encontrando hoje em dia nos discipulados. Olha, eu tenho discipulado pessoas aqui na PIB de Curitiba, tanto pessoas que estão chegando novas na fé, que estão se convertendo, quanto pessoas que vêm de outras igrejas. E o que tem me impressionado, porque você espera, né, que a pessoa nova convertida, a pessoa que acabou de chegar a Jesus, está tomando esses primeiros passos na sua fé, que ela realmente não compreenda sobre os dons espirituais, não entenda sobre essa dinâmica espiritual, e ela está aprendendo do zero, né, muitas das coisas. Mas o que tem me surpreendido é que muitos irmãos que já vieram de anos, às vezes décadas, de outras igrejas, eles não conhecem os seus dons espirituais. Então, como tem sido importante apontar para esses irmãos a relevância de você primeiro descobrir os seus dons e depois exercitar os seus dons. Portanto, é muito importante esse assunto aqui para o discipulado. E mais, semana que vem eu vou trazer para você uma pesquisa que eu descobri, feita nos Estados Unidos, mas que aponta também essa deficiência na igreja de descobrir os dons espirituais e desenvolvê-los. Então fica ligado aí no nosso estudo sobre dons espirituais. Nós vamos nos basear esse estudo, essas próximas 2 semanas, nos 4 textos bíblicos base que vão tratar sobre os dons espirituais. Então, eu acho bem fácil de memorizar esses 4 endereços bíblicos, tá? Olha como é que eu memorizo, tá? 12, 12, 4, 4. Tá? Então, tá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Então, assim, você memoriza rapidamente e facilmente onde estão as 4 listas principais de dons na palavra de Deus. 12, 12, 4, 4. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Hoje, nós vamos abordar Romanos 12 e nós vamos abordar Efésios 4, do 11 ao 16. Ok? Esse vai ser o nosso escopo da aula de hoje. E deixamos os outros 2 textos para a próxima oportunidade. Então,
Eu queria dar para você, antes de mergulharmos nesses dois textos da Palavra de Deus, um pouquinho do histórico, um pouquinho do panorama bem superficial de como que o Espírito Santo age no Antigo e no Novo Testamento. Tem uma diferença crucial da forma dessa interação do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia vai dizer, ele distribui os dons para o corpo de Cristo. Existe uma diferença entre como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento e como ele age no Novo Testamento. A principal diferença é que no Antigo Testamento eram momentos ocasionais, ou eram pessoas escolhidas que tinham um encher do Espírito Santo para uma função específica. Um profeta, um rei, e era um momento em uma visitação, uma capacitação especial. Mas no Novo Testamento, a palavra de Deus vai nos dizer que todo o crente, toda pessoa que crê em Jesus, ele recebe o Espírito Santo de Deus. E ele recebe como ele se torna a habitação do Espírito Santo de Deus, se torna a casa do Espírito Santo de Deus. Então, não é somente uma visitação ou um momento de capacitação especial, o Espírito Santo, ele habita e transforma a vida do crente. Essa é uma diferença significativa. E quando nós estamos falando de dons, nós entendemos por que através da morte e ressurreição de Jesus, e através do Espírito Santo de Deus que foi dado à igreja com a ascensão de Jesus, ele envia o Espírito Santo de Deus, o porquê que a igreja recebe os dons espirituais, e isso é muito forte no Novo Testamento. As referências de dons espirituais você vai encontrar em cartas do Novo Testamento, você pode perceber. Mas tem essa continuidade de raciocínio da forma como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento e como ele age no Novo Testamento. Olha só uma referência que eu separei para você de como que acontece essa ação, ou como que Jeremias profetizou essa ação do Espírito Santo que aconteceria no derramamento de Pentecostes adiante. Jeremias 31 a 34. Acompanha comigo a leitura desse texto do Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Aleluia. Quando eu leio textos como esse do Antigo Testamento, eu lembro um texto que nós acabamos de estudar aqui no nosso espaço de estudo sobre o discipulado, na carta de 1 João, no finalzinho ali do capítulo 2, onde João fala que Deus nos deu o Espírito Santo para que nós possamos aprender dele as verdades espirituais. Ele é o nosso professor, ele é o que nos ensina. Esse ensinamento da função do Espírito Santo como nosso professor, como aquele que nos equipa, que nos capacita para cumprir a função, a missão de Deus, isso permeia todo o Novo Testamento. Portanto, Deus, ele ministra através de nós. Nós nos tornamos a casa, o templo de Deus. Olha algumas referências que vão continuar reforçando esse ensino da palavra de Deus. Por exemplo, Efésios, capítulo 1, versículo 13, que vai dizer que o Espírito Santo é esse sinal, esse penhor das promessas de Deus. Olha o que diz lá a palavra de Deus. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, falando sobre essa função do Espírito Santo, tem um outro texto que eu quero ler para você também, que está lá em 1 Coríntios,
no capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então aqui eu queria dar para você um brevíssimo panorama da função do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Olha só uma frase que li aqui na preparação do estudo aqui, dizendo o seguinte: antes da glorificação de Jesus, Deus estava com seu povo. Após a glorificação de Jesus, Deus habita no seu povo. Interessante esse contraste, né? De estar com o seu povo, Deus nunca deixou de estar, mas agora ele decidiu habitar no seu povo. E aí lembro daquelas palavras de Jesus para a mulher samaritana, né? Dizendo que aqueles que adoram a Deus o adorarão em espírito e em verdade. Essa intimidade, essa busca, essa habitação de Deus dentro de nós. E nós nos tornamos casa, templo de Deus. Agora sim, estamos prontos para começar a nossa jornada aí em Romanos, capítulo 12, um dos capítulos mais lindos da palavra de Deus e práticos também da palavra de Deus. Acompanha comigo a leitura e nós vamos lá pouco a pouco vencendo Romanos 12 e a lista de dons que se encontra aqui. Primeiro eu quero ressaltar para você versículo 1 e 2. Acompanha comigo como começa esse trecho especial da palavra de Deus, dizendo assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, não tem uma forma melhor de começar esse capítulo, de começar a falar de dons dessa forma que o apóstolo Paulo escreveu, falando sobre dedicação. A ênfase aqui nesses dois versículos é dedicação. Dedicar o seu corpo a Deus, como nós vimos no versículo 1, dedicação da nossa mente a Deus, a dedicação da nossa vontade a Deus. É assim que nós começamos a viver nessa atmosfera e nessa dinâmica do Espírito, quando nós nos dedicamos de forma integral. E aqui vai mais uma dica, mais um material, um recurso que você não pode deixar de ver. Essa semana, aqui no domingo à noite, aqui na nossa igreja, a PIB de Curitiba, nós tivemos um culto muito marcante, muito especial. Todo o ajuntamento do povo de Deus mas o culto que nós tivemos aqui, nós estávamos celebrando 40 anos do ministério do nosso pastor sênior, do pastor Pascoal, e o seu filho, o pastor Michel Peragini, pregou no culto da noite. Você pode acessar lá no nosso YouTube da PIB de Curitiba, e se você não teve a oportunidade de ver a pregação do dia 4 de outubro de 2020. O pastor Michel, ele estava falando exatamente sobre essa dedicação que nós devemos ter na obra do ministério. Como nós precisamos nos entregar por inteiro, como esse sacrifício vivo. O texto base dele não era Romanos 12. Ele estava falando em cima de João 11:35, aquele versículo curtinho da palavra de Deus que diz: Jesus chorou. E ele estava mostrando como Jesus, movido por compaixão, ele vivia a sua vida dedicada a Deus, e como que dessa expressão nasce muito do coração do ministério, do coração do serviço a Deus, de como nós devemos nos dedicar a Deus. Dedicação, meus irmãos, é uma palavra-chave quando nós estamos falando de dons espirituais. Deus confiou a você tesouros, que eles não podem ser guardados. E a nossa resposta a essa ação de Deus, nos confiando coisas tão preciosas da graça de Deus, precisa ser uma atitude de dedicação, de entrega total, de rendição. Colocar tudo no altar de Deus. Colocar os seus dons no altar de Deus, colocar os seus talentos, que são diferentes, nós vamos aprender aqui, no altar de Deus, a sua experiência, a sua vida, a sua família, os seus recursos, seu tempo, tudo que você tem,
precisa estar no altar de Deus. E esse é a ênfase aqui nesses primeiros 2 versículos e olha, eu confesso para você que essa tem sido uma semana de reflexão para mim. Pensando assim, olha, o que Deus me deu que não está necessariamente no altar de Deus nesse momento da minha vida? Eu tenho feito essa reflexão, eu te convido a fazer a mesma reflexão. Quais são coisas que você precisa, de forma intencional, colocar no altar de Deus e falar assim: Jesus, tudo está aqui a seu dispor. Olha, essa é uma lição que você precisa ensinar para o seu discípulo. Ensine a ele que não somente a gente separa 10% dos nossos recursos para Deus, 100% dos nossos recursos pertence a Deus. Não somente separe o tempo do culto e o tempo do discipulado ou o tempo da célula para você dedicar a Deus. 100% do seu tempo pertence a Deus. Não viva os relacionamentos cristãos somente no âmbito eclesiástico ou no âmbito familiar. 100% dos seus relacionamentos devem ser dedicados a Deus. Não sonhe e planeje áreas ou coisas da sua vida, projetos espirituais, somente nessa área eclesiástica. Envolva todos os seus projetos, todos os seus sonhos, todos os seus talentos, recursos e mais. Como a gente tem falado aqui hoje, os seus dons, eles precisam ser usados para Deus. Então dedique tudo para Deus. Tudo que você tem precisa estar na presença de Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos aqui no contexto histórico da pandemia e eu queria perguntar para você: será que esse tempo da pandemia, agora em 2020, de alguma forma atrofiou um dom que Deus te deu? Será que tem algum aspecto desse conjunto de dons que Deus colocou em você que, devido à pandemia, falta de contatos, a dificuldade de estar convivendo no âmbito da igreja, será que tem algum dom seu que atrofiou? Algum dom seu que você não está usando? Eu queria te desafiar nesse momento de estudo a você refletir sobre isso, colocar na presença de Deus, falar: Deus, tem algum dom que precisa ser reativado dentro de mim? Devido a toda essa mudança que nós estamos vivendo como comunidade, como sociedade. Hoje mesmo tinha um dom que eu estava pedindo a Deus para que Ele me ajude a usar em toda a expressão que Ele me deu. Eu creio que Deus me confiou o dom de evangelista. E eu percebo que, devido às interações sociais que mudaram muito, eu tenho tido dificuldade de interagir com pessoas no ambiente da rua, ou pessoas que você não necessariamente conhece, né? Que você está ali numa fila ou alguma coisa, até pelo distanciamento e tudo, isso dificultou muito. E eu estava orando hoje a Deus, pedindo: Deus, me ajuda a reativar esse aspecto do dom evangelístico. Me ajuda a ter ousadia, me ajuda a ter coragem, sabedoria, discernimento, a não perder o time numa oportunidade que o Senhor me dá. E aí, você que está me ouvindo, será que tem algum dom que está aí guardadinho e que não deveria estar guardado nesse tempo em que você está vivendo, esse tempo da pandemia? Bom, vamos lá, vamos adiante. Espero que essa introdução aqui a Romanos 12 tenha te ajudado a você refletir. Esse é o tom, tá? E olha só como o John Stott vai colocar aqui esse processo de Romanos 12, 1 e 2. Eu gosto daquilo que ele falou. Ele fala assim: olha, aqui estão as etapas da transformação moral cristã. Primeiro, nossa mente é renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Então podemos discernir e desejar a vontade de Deus. E então, somos cada vez mais transformados por Ele. Então, primeiro, a palavra de Deus, o Espírito de Deus renova a sua mente. Depois você começa a discernir a vontade de Deus e aí é transformado para vivê-la. Busque ensinar ao seu discípulo cada um desses passos. Viva isso na sua vida. Que isso seja transparente. Vamos seguir adiante. Vamos aqui para o versículo 3. E aqui começam algumas dicas práticas do apóstolo Paulo para mim e você. Vamos lá, Romanos 12, 3. Paulo vai dizer assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, ele vai colocar uma outra base muito importante aqui nesse exercício dos dons, que é a base da humildade, de você não se enaltecer,
mas que você também seja ativo, compartilhando a graça de Deus por meio dos dons que Ele te confiou. Você percebe que existem dois extremos perigosos aqui, né, que podem ser causados pela falta de humildade ou pelo excesso dela? Pela falta de humildade, o perigo é que você se orgulhe dos seus dons, que você use eles para o enaltecimento pessoal. Se tem uma coisa que a Bíblia condena, a Bíblia fala, olha, não faça isso, use os dons espirituais para benefício próprio. Isso daqui é um X, é um não na Bíblia, dizendo não faça isso. Os dons espirituais, eles devem ser usados tão somente para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o papel, esse é o motivo que Deus te deu esse tesouro, te deu essa graça dele, para que você sirva o corpo e glorifique a Deus. Portanto, não se orgulhe dos seus dons, não se enalteça, não procure se engrandecer, se promover por causa de um dom que você tem. E esse dom, esse é extremamente perigoso para aqueles que Deus confiou os dons da palavra, o dom de ensino, o dom de profecia, o dom do pastoreio, dons de exortação, ou aqueles que Deus deu dons de sinais, como dons de milagres, de curas. Esses dons, você tem que tomar um cuidado, todos na verdade, mas em específico esses que podem causar uma evidência, para que você guarde o seu coração e não peque, né? Não transgrida aquilo que Romanos 12:3 vai nos ensinar. Agora, o contrário também está errado. Quando você não reconhece os seus dons, e talvez você pode pensar numa questão de humildade, até colocar isso como uma roupagem de humildade, né? Quem sou eu para receber dons de Deus? Quem sou eu para servir esse Deus? Olha, meu irmão, todo o cristão, sem exceção, todo seguidor de Jesus recebeu pelo menos um dom. E esse dom Deus te deu para que você use. Portanto, não reconhecer os dons, não buscá-los, também está errado. Precisa existir um equilíbrio, uma humildade servidora. Você humildemente se coloca a serviço do rei. Percebe como você precisa evitar esses dois extremos? Cuidado para que você não erre nisso, tá ok? Cuidado para que você não caia em nenhum desses dois extremos. Bom, eu quero ir agora aqui para a lista de dons que se encontra em Romanos, capítulo 12. Ela se encontra no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 8. Tá? E nós vamos olhar aqui para esses dons e fazer algumas reflexões. Antes de seguir, se você chegou aí na metade da aula, ou você começou a nos ouvir aí pelo rádio na metade da aula, eu quero te incentivar a participar da nossa enquete sobre qual é o próximo estudo aqui da Palavra de Deus. Eu já comecei a receber aqui os resultados parciais aqui da nossa enquete, tá? Por enquanto aqui, olha, Colossenses e as cartas de Apocalipse estão empatados. Deixa eu dizer para você as 4 opções, tá? Quero propor para você um estudo de discipulado na carta de 1 Timóteo, ou na carta de Colossenses, ou abordando as cartas às igrejas no livro de Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, ou estudar a questão de discipulado no Antigo Testamento, olhando para relacionamentos discipuladores no Antigo Testamento, a exemplo como acontece com Elias e Eliseu. Ok? Então, essas são as opções. Vote aí, me ajude a escolher e na próxima aula eu vou dizer o resultado. Eu quero aguardar aí o pessoal do rádio também com a sua participação. Se você quiser anotar o número de WhatsApp que você pode contribuir aí, se estiver no rádio, ou você pode mandar lá para o 41 98762 7516. Vamos seguir adiante, o nosso tempo vai ficando curto aqui e eu preciso cobrir hoje Romanos 12. Vamos lá. Olha o versículo 4 ao versículo 8 que vai dizendo assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé.
Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui está a lista dos dons de Romanos, tá? Deixa eu falar uma coisa para você, que quando Paulo ele vai falar sobre essa questão de que você deve fazer o seu melhor com o dom que Deus te deu, essa é a impressão que me dá quando eu vou lendo essa lista, eu lembro muito daquela parábola dos talentos. Essa é uma parábola interessante quando você coloca ela em contraste ou coloca ela nessa perspectiva dos dons espirituais, né? Vamos refrescar a sua memória? Abre comigo lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Vamos ler esse texto da palavra de Deus e reflita sobre o dom quando você vai ouvir nessa história de Jesus. Jesus estava sendo perguntado sobre o reino de Deus e ele fala o seguinte, versículo 14: Pois será como um homem que ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido os 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou outros 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também os que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o seu talento. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem aos que têm 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, essa parábola de Jesus, ele está falando dos últimos dias, ele está falando sobre essa questão do reino de Deus, mas eu acho interessante aplicar esse princípio para a palavra de Deus, para aqui essa questão dos dons. Quando nós estamos falando que aquilo que Deus me confiou, os dons, os tesouros dele, a graça dele, eu preciso fazer o melhor para frutificar com esses dons. Eu preciso fazer o melhor para que isso possa render glórias ao nome de Deus e frutos para o reino dele. Esse é o meu papel. O meu papel não é esconder esses dons, mas é que esses dons possam ser usados para a glória do Rei. Portanto, lembre-se disso, lembre-se disso. Olha só uma frase aqui do Warren Wiersbe que eu gosto muito e nós precisamos aprender com esse conceito aqui. Os dons espirituais são ferramentas para construir, não brinquedos para brincar, nem armas com as quais lutar. Então, não use seus dons para causar divisões, para lutar contra seus irmãos, não use seus dons para brincar, para benefício próprio. Use os seus dons como ferramentas para construir o reino de Deus. Eu quero abordar aqui esses dons do versículo 4 ao versículo 8. Recebi já uma pergunta aqui no nosso chat, aqui, perguntando sobre os dons de língua. E eu quero pedir a permissão do irmão que perguntou sobre os dons de língua para que eu aborde esse dom quando nós estudarmos 1 Coríntios capítulo 12, porque esse dom, os dons de sinais, né, os que nós chamamos assim, eles estão mais localizados na carta de 1 Coríntios. Então, próxima semana, fica ligado com a gente e eu vou estar falando mais sobre os dons de sinais. Essa semana, nós estamos falando sobre esses dons aqui da carta de Romanos.
E os dons descritos aqui na carta de Romanos, eles têm duas concentrações maiores. Paulo ele vai falar sobre os dons da palavra, tá? Mas não de forma exaustiva. Essas listas eles não procuram exaurir esse assunto na palavra de Deus, tanto que as listas elas são diferentes entre si. E ele vai falar também sobre os dons de serviço. Olha só alguns dons de palavra que ele vai mencionar aqui nessa carta. Ele vai falar sobre o dom de profecia, ele vai falar sobre o dom de ensino, ele vai falar sobre o dom de exortação. Eu quero dar uma sublinhada aqui no dom de profecia, tá? E explicar um pouquinho mais para você, mas falando aqui sobre esse dom de exortação. Por exemplo, um discipulado ontem que fiz, o meu discípulo perguntou o que é exortação. Talvez essa palavra não fica clara para você, como não estava clara para o meu discípulo. E eu expliquei para ele que o dom de exortação é quando alguém, com mansidão e com sabedoria, né, esse é o ideal, ele vai te orientar sobre uma falta, sobre uma coisa que você está fazendo que não está certo. E ele vai te exortar, vai te corrigir, vai te orientar para que você abandone aquele erro que você está cometendo. Isso pode acontecer num âmbito individual ou na pregação também pode acontecer quando o pastor está percebendo uma tendência na igreja, falta de amor, falta de companheirismo, falta de cumplicidade, falta de falar a verdade, e aí ele exorta a congregação mostrando o que a palavra de Deus diz. Então algumas palavras também, pregações, elas podem ser pregações que trazem uma exortação. Pode ser de consolo também, pode ser evangelística, mas algumas vai ter esse teor, tá? Rapidamente aqui, explorando esses dons mencionados aqui em Romanos 12. Se você quiser uma leitura aprofundada de cada dom, eu já indiquei para você aquele material do Encontro Doutrinário da PIB de Curitiba, Dons Espirituais. Pastor Pascoal vai dom por dom, tratando dom por dom. Também na jornada você vai ter também a descrição de dom a dom. Eu quis complementar o material, já que nós já temos isso gravado e disponível para você, ok? E vou abordar outras questões desse contexto aqui, desses pilares, falando sobre dons espirituais aqui da palavra de Deus. Bom, e os dons de serviço que Paulo menciona, ele fala sobre o próprio dom de serviço, ele fala sobre o dom de contribuição, ele fala sobre o dom de liderança e fala sobre o dom de misericórdia. Esses são os dons muito importantes da palavra de Deus. Um destaque que eu queria fazer aqui era perceber como o dom de liderança está em um dom de serviço. Interessante, né? Porque a visão que nós temos de liderança na sociedade que nos cerca é que liderança está no topo. Liderança é aquele que manda, não é aquele que serve. É interessante que no conceito bíblico da palavra, liderança é aquele que serve, é uma liderança servidora. Essa é a essência que Jesus nos ensinou. Líderes são aqueles que servem mais. Líderes são aqueles que se colocam à disposição dos outros. Essa é a forma que Jesus nos ensinou. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último e sirva aos outros. Foi isso que ele nos ensinou naquele episódio da Santa Ceia, por exemplo, onde ele fala sobre isso. Então, eu queria fazer esses ressaltos aqui dos dons de palavra e dons de serviço e destacar para você o dom de profecia, tá? Lembre-se que aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer ali, né? A ênfase que o apóstolo Paulo vai dizer, ele seja usado, esse dom, segundo a proporção da fé, né? E numa outra tradução, você poderia, da tradução do texto grego, você poderia ter aqui a seguinte tradução, né? Seja usado em concordância com a fé. Eu acho interessante essa segunda ênfase aqui, porque ela vai dar esse direcionamento muito importante para os nossos dias. A profecia, ela precisa estar alinhada e subjugado à revelação bíblica. Ela não pode estar nem no mesmo patamar e muito menos superior à revelação bíblica. Substituir a revelação bíblica, não é isso que a palavra de Deus ensina. Toda profecia vinda de parte de Deus, ela precisa concordar com a palavra de Deus e ela vai estar subserviente à palavra de Deus. Ela vai servir aos propósitos de Deus e esse propósito já revelado nas Escrituras, em que nós precisamos viver
né, esses dons do Espírito, inclusive o dom da profecia. Então, se você tem uma palavra profética que contradiz a palavra de Deus, você pode descartá-la, porque a palavra de Deus ela precisa estar em concordância com a fé. Amém? Quero te dar essa dica aqui para você. Olha que interessante como os dons espirituais apontam para a ação da Trindade. A gente fala que a Trindade ela permeia toda a palavra de Deus. E olha, toda vez que nós vamos destrinchar um texto da palavra de Deus aqui juntos, nesse âmbito de discipulado, nós acabamos percebendo essa ação da Trindade. Não é verdade? E aqui não seria diferente. Olha a ênfase da Trindade que os vários textos que o apóstolo Paulo escreve, ele vai dando ênfase para cada pessoa da Trindade de acordo com o livro da Bíblia. Em Romanos, ele destaca que é o Deus Pai que nos concede esses dons e faz isso para a unidade do corpo, para a edificação do corpo. Já em Efésios, se você observar ali do versículo 7 ao versículo 10 de Efésios 4, você vai perceber que ele vai falar que foi Jesus Cristo que deu dons à igreja. Agora, se você vai para 1 Coríntios, você vai ver que a ênfase é na distribuição dos dons pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, a Bíblia ela vai colocar no mesmo lado as pessoas da Trindade. E na verdade é os três que são um que vão distribuir os dons ao corpo. Só achei interessante destacar isso para você aqui. Está aqui nesses versículos, pelo menos a ênfase em Deus Pai. Agora, nós vamos passar para o último trecho que vai falar sobre dons aqui na carta de Romanos, capítulo 12, que é o versículo 9 ao versículo 16. E esse trecho, ele vai mostrar como nós devemos usar os dons espirituais com maturidade. Não é somente ter os dons espirituais, não é somente usá-los, mas é usá-los de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Esse daqui é uma das minhas listas práticas de serviço cristão que eu mais gosto, esse trecho aqui. Agora, ele está aplicado aos dons, percebem? Como o contexto é o contexto dos dons. Observa comigo aqui, olha. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar, de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quanto conselho sábio! E olha, eu quero destacar para você aqui, por que precisa de usar os dons espirituais com maturidade? Porque, assim como o Warren Wiersbe ele vai destacar, é possível usar seu dom espiritual de uma forma não espiritual. E não é esse o propósito dos dons. Se você usar os seus dons de forma desleixada, de forma errada, você vai estar fazendo um desserviço ao reino de Deus. Portanto, aprenda a usar os seus dons de forma espiritual. Olha só essa lista de dicas para você que fica aqui nesses versos da palavra de Deus. Use os dons espirituais sem hipocrisia. Era isso que Jesus condenava nos fariseus. Eles usavam as suas religiosidades, as suas ações para se enaltecer. Não faça isso com seus dons espirituais. Não é para isso que eles foram feitos. Não foi para isso que eles foram confiados a você. É para que você sirva em humildade. Aprenda que esses dons eles são uma expressão de amor. Eles devem ser permeados, regados pelo amor. Nós vamos ver mais isso na próxima carta que vamos estudar, de 1 Coríntios, o capítulo 13. Paulo dedica o capítulo 13, que é um dos capítulos mais lindos da palavra de Deus, para falar como o dom deve ser usado nesse contexto de amor. Versículo 10 e 11, ele vai falar sobre a humildade, que ele já falou lá no verso 3. Versículo 11, ele ainda fala sobre o zelo,
sobre o fervor que nós precisamos ter para usar os dons espirituais, a perseverança que nós precisamos ter. E para mim o versículo 12 é um dos versículos mais lindos desse capítulo. Eu acho lindo. Se você precisa de 3 dicas para esse tempo de pandemia, estão aqui no versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E aí continua, ele fala sobre ser generoso com os seus dons. Usar com generosidade não pertence a você. Não cobre pelos seus dons espirituais. De forma gratuita você os recebeu, de forma gratuita você se dedica de forma completa. Perdoador, né? Seja perdoador. Isso pode bloquear a sua dinâmica de usar os dons espirituais se você está guardando mágoa e rancor no seu coração. Seja empático. E por último, ele vai falando sobre essa questão da unidade no versículo 16. Ele fecha de novo falando dessa questão da humildade e da unidade. Bom, nós já vamos nos aproximando no final desse nosso tempo juntos e nós precisamos cobrir ainda Efésios capítulo 4, versículo 11. Vira sua Bíblia lá para Efésios capítulo 4 e eu quero investir esses últimos momentos juntos falando sobre esse trecho da palavra de Deus. Quero lembrar também que nós já gravamos aqui no nosso canal, já gravamos aqui nesse nosso espaço uma aula onde nós abordamos o capítulo 4 de Efésios de forma exaustiva, versículo por versículo. Então você pode procurar lá no YouTube, tanto do Movimento Discipular quanto da PIB de Curitiba, Movimento Discipular, Discipulado na Carta de Efésios, a parte 2 do nosso estudo vai abordar esse trecho aqui. Então, você quer um estudo aprofundado, ligando do versículo 1 até o final do capítulo, você vai procurar esse texto aqui, esse vídeo aqui que eu te indiquei, tá? Hoje eu quero fazer uma abordagem mais pastoral a esse trecho da palavra de Deus. Deixa eu ler para você, versículo 11 ao versículo 16 de Efésios 4. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas cooperações de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Bom, esse texto é riquíssimo. Você pode procurar a nossa abordagem exaustiva desse texto aqui no nosso canal do YouTube. Mas eu quero dizer para você que Deus usou esse texto para me chamar para o ministério. Deus usou Efésios 4:11 quando eu estava orando no começo da minha vida cristã. E eu tinha lido esse texto talvez 1 ou 2 vezes, mas apareceu esse texto na minha mente. E o Espírito Santo falando, olha, abra e leia esse texto, Efésios 4:11. E quando eu li ali que Deus escolheu alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o Espírito Santo foi claro comigo, me falou assim, olha, eu te separei para você ser um pastor da minha igreja. Você aceita essa missão? Bom, eu entendi naquele momento que Deus tinha confiado a mim não somente o dom pastoral, mas ele também tinha me chamado para a função pastoral, a missão, a vocação pastoral. E é interessante aqui, porque essa lista dos 5 dons, algumas pessoas vão falar que essas são funções. São uma lista onde Paulo ele vai falar sobre essas funções que existem de liderança da igreja. E nós já abordamos já cada uma delas, como eu já disse no nosso episódio anterior ali de Efésios. Mas eu quero mostrar para você como realmente me parece que aqui as funções de liderança ou funções que estão aqui representadas nesses dons, elas podem e devem ser usadas no âmbito da igreja.
não da forma como no momento bíblico, talvez, como, por exemplo, o apóstolo, que não necessariamente tem o mesmo significado da época de Jesus, né? Mas como um enviado, como um missionário, como diz aqui o sentido dessa palavra no grego. E aqui nós podemos ver essa função. Interessante, porque para ter a função, você precisa ter aquele dom. Mas você não precisa... você pode ter o dom e não ter a função. Às vezes você pode ter o dom pastoral, mas você não servir como pastor em tempo integral. Às vezes você pode ter o dom de evangelista e não ser um plantador de igreja, como, vamos dizer assim, em tempo integral. Mas você pode e deve usar esse dom para a glória de Deus. Quero lembrar também que existe a questão da vocação geral e da vocação específica. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Mas Deus deu a nós todos vocações que são de todos os crentes, como a vocação de pregar o evangelho. Essa missão é uma missão que não é reservada somente a pastores e a evangelistas. Todo crente, independente do dom que ele estiver, ele está vocacionado para fazer novos discípulos. Ele recebe essa vocação de Deus. Ele recebe essa vocação de usar aquilo que ele tem na sua vida, na sua habilidade, para a bênção de Deus, para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, Deus nos chama nos dá vocações específicas, às vezes com um grupo específico, às vezes uma missão específica, como Ele confiou a mim, por exemplo, a vocação pastoral, uma vocação específica que se desdobra numa função de liderança da igreja. Então, só dando uma pincelada para você aqui sobre essa distinção, tá? Por último, eu queria apontar para você do contexto de Efésios 4:11. Esse texto é lindo porque Paulo ele vai falar sobre a questão da unidade em meio à diversidade. Ele vai falar que esses diferentes dons, diferentes manifestações do Espírito Santo, ele serve para a edificação do corpo. E ele vai unir o corpo de Deus. Quando todas essas juntas elas são usadas e elas são unidas pelo Espírito Santo de Deus, isso tudo faz o corpo crescer, isso tudo crescer em amor. Então, existe essa questão também do amadurecimento espiritual que acontece por meio dos dons. A Bíblia vai dizer que Deus deu essas funções ali do Efésios 11 para que o corpo seja treinado, para que todo crente seja treinado na obra de Deus e que ele possa amadurecer no exercício dos seus dons, no serviço, na diaconia cristã, e que ele possa edificar o corpo de Cristo. Eu lembro que uma época Deus me confiou o trabalho numa equipe de obreiros, de pastores, de servos, e essa equipe ela não estava muito bem encaixada. As pessoas elas não estavam servindo com os seus dons certos, nas suas funções certas, e isso causava muito atrito entre a equipe. A equipe estava desgastada, porque não existia essa sinergia do Espírito, não existia essa unidade do Espírito, e não existia essa distribuição das ações, das funções de acordo com as funções. E eu lembro que por muito tempo eu enfatizei com a minha equipe, com a equipe naquela época que Deus me confiou, principalmente esse versículo 16, que eu acredito que quando todo o corpo está ajustado pelo Espírito Santo e cada um servindo naquilo que foi chamado para fazer, o corpo todo experimenta crescimento. E esse crescimento, ele acontece em amor. Bom, aqui está um ótimo momento para a gente parar a nossa reflexão de hoje. Eu quero orar por você, orar para que Deus reative os seus dons, se tem alguma coisa que ficou aí empoeirada por causa desse tempo da pandemia, e que Deus aplique esse texto da palavra de Deus no seu coração. Quero mais uma vez te convidar aqui a votar. Qual é o livro da Bíblia que você quer que eu aborde nessa nossa sequência aqui sobre discipulado. Continue votando, eu quero levar em conta a sua opinião. E eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, nos ajude a usar os seus dons, os dons que o Senhor nos confiou, para a glória do seu nome, para a edificação do seu corpo. Ajuda a gente a usar, ó Deus, de forma totalmente dedicada, tudo que o Senhor nos deu. Tudo esteja no seu altar. Ajuda a gente a usar de forma humilde, ajuda a gente a usar, ó Deus, de forma com interesse coração, Deus, tudo que o Senhor tem nos confiado. E Deus, se alguém dos meus ouvintes, ó Deus, está guardando os seus dons, talvez precisa reativar os seus dons nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, Deus,
Faça isso no poder do Teu Espírito, Deus, e nos ajuda a entregar ao Senhor os frutos de tudo aquilo que o Senhor nos confiou como seus tesouros, os dons espirituais. Usa a nossa vida para a Tua glória, Deus, e aplica esse conteúdo aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.